participativa por videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. A ata da Mas eu faço agora presente. encaminhada a todos. Não havendo impugnação, declaro-a aprovada. Chama o julgamento. O PAC número 437354. Qual é o número, presidente? É o número 1 da pauta. Esclareço que tramita no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral o PA número 0004373-54.2022.6.07.8100, que trata da instalação da Coordenação de Organização e Fiscalização de Propaganda Eleitoral, COFEP. Presidente, é o número 1 do PJE? Junta Presidente, permite? 6/2022, foram designados os juízes de direito Gilmar Castelo Branco, Raposo Filho, Ana Cláudia Loyola de Moraes Mendes e Vitor Feltrin Barbosa, para atuarem na COFEP. O eminente corregedor regional eleitoral, Dr. Sebastião Coelho da Silva, solicita que o plenário desse egrégio tribunal referende à instalação da COFEP e a designação dos eminentes magistrados. Ante o exposto, submeto o tema em questão ao conhecimento e deliberação do egrégio plenário desta Corte. Presidente, só uma explicação. Da instalação da COFEP e da designação dos mencionados magistrados, Gilmar Castelo Branco Raposo Filho, Ana Cláudia Loyola de Moraes Mendes e Vitor Feltrin Barbosa. Presidente, o senhor está me ouvindo? Palavra. Presidente, o senhor está me Pois ouvindo? não. O vereador Robson Barbosa de Azevedo está chamando. Pois não. Eu não estou conseguindo saber o número que está aqui na ordem do PJE. Aí Vossa Excelência falou o número 1, mas é um embargo de declaração. Não está no PJE, está na ata da sessão. É o PAC número 4373-54. E essa comissão é a comissão que vai fiscalizar... Em mesa, Excelência. Nós estamos apresentando em mesa. Então, essa comissão é a comissão que vai fiscalizar a propaganda eleitoral, irregular? Não, não é essa ainda. Sim. Essa não é? A propaganda é outra. A propaganda, Osvaldo Robson, é composta pelos membros suplentes da Corte. Né? Essa daqui é a comissão de fiscalização com poder de polícia. É diferente. A outra comissão é diferente dessa. A outra é com os membros da Corte. Então, eu submeto... Prisões, é isso que essa comissão faz? Com poder de polícia? Se Vossa Excelência me permitir, eu vou só fazer um esclarecimento sobre essa comissão que nós estamos mencionando nesse momento. A coordenação de organização e de fiscalização da propaganda eleitoral, COFEP, é uma coordenação provisória de instauração facultativa instituída apenas durante o período eleitoral, para auxiliar o trabalho da fiscalização da propaganda eleitoral e exercer o poder de polícia, estando adstrita às funções tipicamente administrativas da Justiça Eleitoral. Tem-se como poder de polícia
a possibilidade de se impor limites à propaganda, mesmo se realizada em bens particulares, de modo a garantir a igualdade possível na disputa pelos cargos eletivos. É esse o limite de atuação da COFEP. Finge-se a fiscalização e adoção de medidas que visem impedir a prática de propaganda irregular, inclusive com a possibilidade de determinação de retirada da propaganda irregular mediante prévia notificação, vedada a aplicação de penalidades ou sanções pelos juízes investidos nessa condição. Súmula TSE 18, conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei 9.504 de 97. Não se confunde, portanto, com os juízes designados pelos tribunais, dentre seus membros substitutos, para apreciação das representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, de que trata a resolução TSE número 23.608 de 2019. No âmbito da Justiça Eleitoral, o poder de polícia é inerente à própria função exercida pelo juiz eleitoral, sendo que, todavia, nos termos do artigo 41, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97, combinado com o artigo 6º, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.610 de 2019, podem os tribunais eleitorais designarem juízes com essa atribuição específica, em caráter não exclusivo, a fim de otimizar a atividade fiscalizatória e desonerar os juízes das zonas eleitorais de ônus maior nessa questão, porquanto já exercem inúmeras outras decorrentes do processo eleitoral, inclusive no que concerne à organização e bom andamento do pleito. Em resumo, este aí é o poder de polícia para essa comissão, que é diferente da outra comissão que examina questões judiciais. Permite, presidente, Foi só uma nomeada pergunta. a comissão eleitoral pela presidência, em conjunto com a corregedoria, o gabinete corregedor, foi baixada a portaria e foram indicados os eminentes juízes de direito Ilmar Castelo Branco, Raposo Filho, Ana Cláudia Loyola de Moraes Mendes e Vitor Feltrin Barbosa para atuarem nessa coordenação de organização e fiscalização de propaganda eleitoral, chamada COFEP. Presidente, permite? Só uma pergunta. Pois não. Presidente, posso fazer uma pergunta? Como foi formada essa comissão? Essa É uma comissão, placa fechada? essa comissão foi convidada, esses ilustres magistrados foram convidados pela presidência desse Egrégio Tribunal para trabalharem nessa... Mas Vossa Excelência fez a escolha... Considerando que eles já têm experiências em eleições, já trabalharam em outras eleições... Mas o tribunal, o pleno votou... A propaganda aqui do Egrégio Tribunal. Então, houve um convite, logo após eu ter tomado posse, houve a sugestão para que esses ilustres magistrados pudessem atuar como na fiscalização das eleições. Eles já eram juízes eleitorais de primeiro grau? Eles já trabalharam nas eleições. Eu tenho o currículo. Não, eu só estou perguntando a Vossa Excelência o seguinte: eles já eram juízes titulares de primeiro grau? Mandaram, inclusive, o currículo
Eu vou fazer um resumo aqui, já que Vossa Excelência está fazendo a pergunta. Não, só para terminar, eu sei que está bem feito. Sou Vitor Feltrin Barbosa, bacharel em Direito, eles mandaram o currículo. Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1996. Me permite? Eu acho que a questão do currículo do juiz ela é dispensável. O juiz, 3 juízes de escola do Tribunal de Justiça. O que eu estou dizendo é o seguinte: se foi uma escolha, experiências possíveis, né, e elogios. se foi uma escolha pelo presidente e pronto, por ser prerrogativa dele, ou se formou essa comissão e teria que ser submetida ao pleno para aprovação. Uma portaria conjunta com o presidente submeteu os nomes, e eu concordei com os nomes. A portaria é conjunta da presidência e da corregedoria. Então, ficou pela presidência e pela vice-presidência e corregedoria, né? Sim. E agora pelo tribunal. A portaria conjunta, que foi assinada pelo presidente e pelo eminente corregedor, concordando com os nomes. Sim, não houve nenhuma discordância. E eu gostaria até de informar que, logo após a visita dos 3 magistrados à presidência desse tribunal, nós fomos fazer uma visita ao eminente corregedor, ao gabinete dele, que eles gostariam de se apresentar ao corregedor. Infelizmente, naquele momento, o corregedor estava num outro compromisso, mas eles ficaram de retornar a esse tribunal, parece que amanhã, né? Terça-feira. Quarta-feira. Não, amanhã entra a sessão. Não, podemos encerrar esse debate. Eles já marcaram uma audiência para conversar com o eminente corregedor, do Dr. Sebastião Coelho, e com esse magistrado. Podemos encerrar esse debate. Eu estou satisfeito se passou pelo crivo do presidente e do corregedor, que cumula com a vice-presidência. A sugestão, né, que sugeriram ao tribunal que convidasse os ilustres magistrados que já têm experiência em eleições passadas, e eles poderiam contribuir muito com essa experiência. Eu concordo. Eu só estou dizendo, passou pelo crivo de Vossa Excelência e levou o corregedor e passou também. A palavra é o corregedor, do Dr. Sebastião Coelho da Silva. Senhor presidente, eu estou totalmente de acordo com a comissão, com os nomes que Vossa Excelência sugeriu. Como já disse, são 3 magistrados com todas as qualificações possíveis, não é? E agora, senhor presidente, não sei se Vossa Excelência já deliberou, ou se nós traríamos, como essa comissão ela tem uma atuação autônoma, que ela, mais do que ela apura, ela vai se dirigir mais ao Ministério Público. Mas para o doutor Gilmar poderia até nos auxiliar com relação à comissão, que já está aqui há mais tempo do que cada um de nós, né, Tomás? Eu veria Vossa Excelência com todo prazer. Na eleição passada, eu trabalhei como auxiliar da propaganda e nós tínhamos um contato muito estreito com essa comissão e ela é de grande valor, porque ela retira os processos, ela limpa, né, faz uma triagem muito boa e ela, tanto dos juízes nas zonas eleitorais, como do próprio TRE, porque até os juízes auxiliares de propaganda também tendem a ficar muito assoberbados se não tiver essa comissão. Essa foi uma ideia, é uma atuação administrativa, proativa, porque ela administra os vários canais que os jurisdicionados têm para fazer denúncias e apresentar irregularidades, e essa comissão faz essa triagem. Para o Ministério Público, hoje, ela é imprescindível. Eu digo também que para o TRE, ela é imprescindível, assim como os juízes de primeira instância. Procurador Zilmar, eu concordo com a comissão. Sebastião Coelho, desembargador, corregedor e vice-presidente. Desembargador Roberval Bellinati, presidente dessa egrégia corte. É que eu achei que ela poderia ter sido votada no pleno. Mas como não há essa necessidade, o presidente e o corregedor já são suficientes para garantir a nomeação dessa comissão, eu dou por encerrada a minha dúvida. Doutor Rossi, na verdade, está sendo trazido ao Tribunal Pleno para a referendo dos nomes, não é? Que Isso. está explicado pelo eminente presidente, ele já
se referiu aos magistrados e eu me pus inteiramente de acordo com isso. Então, a competência, de acordo com o artigo 16 do regimento interno, é do tribunal. Então, está sendo submetida ao tribunal. Muito obrigado. Então, o tribunal vai se manifestar no pleno, mas, de qualquer sorte, eu não os conheço, os membros da comissão, os nomes que foram falados. Então, nesse tribunal, estou até com anotações aqui, da Previdência ter nomeado essa comissão ao longo dos anos. Aí, por sugestão do eminente desembargador Sebastião Coelho, ele sugere que essa comissão seja submetida à apreciação do pleno. Então, eu acho muito justo. Também. As portarias a portaria foi assinada seguindo a tradição do tribunal, mas eu acho muito válida essa proposta de, antes até da assinatura da portaria, de uma próxima vez, submeter a apreciação do pleno. Eu agradeço a manifestação do eminente desembargador Robson Barbosa Azevedo e passo a palavra ao eminente desembargador Renato Leal. Guanabara Leal. Senhor presidente, eminentes, senhor vice-presidente corregedor, desembargador Sebastião, boa tarde a todos. Cumprimento todos os demais integrantes da corte. Parabenizo pela escolha dos membros. Conheço bem 2 magistrados, o outro não, mas... Acho que o som está desligado. O som do Renato Guanabara está... Para a sua manifestação, passa a palavra ao eminente desembargador Renato Coelho. Senhor presidente... Presidente, desculpe, mas o som do desembargador Renato Guanabara estava desligado quando ele falou suas primeiras colocações. A palavra ao eminente desembargador Renato Escúcio. Rodovalho Escúcio. Senhor presidente, eminentes pares, tendo em vista que já houve a indicação, né, pela presidência e a anuência da corredoria, uma vez tratar-se... A portaria em conjunto. Em conjunta, né? Vamos assinar uma vez que a atividade é eminentemente fiscalizatória de polícia mesmo, é interessante ter essa parceria, essa portaria conjunta mesmo. Então, eu conheço os magistrados, são magistrados perfeitamente, altamente capacitados, eu estou de acordo, aprovo. Obrigado. O eminente desembargador Robson Barbosa Azevedo gostaria de acrescentar mais ou ratificar as suas palavras? Sim, muito obrigado, presidente. Primeiro, eu queria dizer ao desembargador Renato Guanabara Leal sobre as minhas condolências com relação ao fato vivido recentemente. Eu já senti essa dor e, realmente, quando a senti, eu não esqueço até hoje. Eu te dou um forte abraço. É isso que nós temos que te dar, para te passar a nossa força de apoio, né? Então, cheguei a mandar um ofício, deve chegar lá para Vossa Excelência, né? No que diz respeito à comissão, da forma como ela foi feita, é claro que o presidente e o corregedor não precisam ficar me apresentando as pessoas para conhecer, né? Mas talvez podia ter um convite para que víssemos, né, e pudéssemos fazer uma pequena conversa, um bate-papo, não é uma sabatina, né? Aí, depois disso, como eu tenho confiança no nosso presidente e no nosso vice-presidente, né, eu tenho certeza que esses nomes são bons nomes, então. Aí, com base agora nessa consagração, o coroamento pelo pleno, eu sou totalmente favorável à comissão que os senhores nos apresentaram. Ok. Obrigado, eminente desembargador Robson Barbosa Azevedo. Com a palavra, o eminente desembargador Souza Prudente. Senhor presidente, eu também faço coro às palavras do desembargador Robson em relação às nossas condolências ao ilustre desembargador Renato Guanabara pelo falecimento de sua genitora. Também já comuniquei, assim que tomei ciência,
através da minha assessoria, os nossos votos de pêsames à Sua Excelência. No que se refere ao referendo desta portaria, estou totalmente tranquilo, na confiança de que Vossa Excelência, como presidente, e o desembargador Sebastião Coelho, como vice-presidente corregedor, fizeram a mais perfeita e adequada indicação. E, por isso, tem a minha aprovação. Então, o egrégio plenário referenda os nomes dos eminentes magistrados: Ilmar Castelo Branco Raposo Filho, Ana Cláudia Loyola de Moraes Mendes e Vitor Feltrin Barbosa, como membros da Coordenação de Organização e Fiscalização de Propaganda Eleitoral, COFEP. Não. De encerrar a sessão, Pois não. Eu também gostaria de manifestar as minhas condolências aqui de público, eminente colega Renato Guanabara, mas não só em caráter pessoal. Eu proporia que fosse feito em nome do tribunal ao ilustre membro da corte pelo dor evidentemente sentida e infelizmente será por muito tempo. Como diz o Bardor Rosa, Bardor Guanabara, também já passei por esse momento, e é um momento que todos nós chegaremos, faz parte da nossa existência, né? Mas ele não é fácil para nenhum de nós. Então, eu me solidarizo com Vossa Excelência e deixo essa proposta, senhor presidente. Associamos-nos às manifestações de pesar pelo falecimento da senhora Maria Nazaré Guanabara Leal, querida mamãe do nosso estimado e caríssimo desembargador Renato Guanabara Leal, e determina a secretaria que encaminhe votos de pesar à família enlutada. Informamos também que amanhã, quarta-feira, será realizada a missa de... Depois de amanhã, quarta-feira, a missa de 7º dia na Igreja Guadalupe. Presidente, pois não. Uma palavrinha. Eu gostaria de agradecer ao desembargador Robson, ao desembargador Renato, ao desembargador Souza Prudente, ao desembargador Renato Scúcio, ao desembargador Berinati, e também ao desembargador Renato Coelho, que juntamente com o desembargador presidente, estiveram, inclusive, no velório e no funeral da minha Santa Mãezinha, que certamente hoje está na companhia de Deus Pai Todo-Poderoso. Gostaria de agradecer as condolências. É um momento que realmente o desembargador Sebastião falou que é a ordem natural da vida, a maioria das pessoas passam, e eu, ao invés de me lamentar, eu tenho que agradecer a Deus pelos 47 anos que tive a dona Maria Nazaré como minha mãe. Então, todos vocês, apesar, o desembargador Berinati já conhecia desde jovem lá da nossa paróquia, do Sagrado Coração de Jesus, o desembargador Renato também já conhecia, lá da Procuradoria, dos eventos da minha casa, mas todos vocês já conhecem também através de mim, né? Porque o fruto não cai longe da árvore, e agradeço imensamente. E gostaria de convidar a todos, já que o desembargador Berinati começou o convite, mas a missa de 7º dia será na quarta-feira, dia 25 de maio, às 19 horas, na paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, na 311/312 Sul, né? Quem puder estar presencialmente, é muito bom, um momento de oração, e quem não puder estar presencialmente vai ser transmitido pelo YouTube da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Então, eu encerro aqui minhas palavras agradecendo mais uma vez as carinhosas mensagens que certamente me ajudam, junto com a fé em Deus, a superar este momento de dor. Muito obrigado. Então, na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, a partir das 19 horas, na quarta-feira, a missa de 7º dia. Não havendo mais processo apto para julgamento, declaro encerrada a presente sessão administrativa. Dando sequência, declaro aberta a 36ª sessão ordinária judicial
por videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. A ata da sessão anterior foi previamente encaminhada a todos. Não havendo impugnação, declaro-a aprovada. Chamo ao julgamento o número 1 da pauta. Embargos de declaração na prestação de contas 060-197492. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desaprovou as contas do embargante relativas às eleições de 2018. Embargante Marcos de Alencar Dantas. O relator é o eminente desembargador eleitoral Renato Guanabara Leal. A quem passa a palavra. Senhor presidente, adotando a nova sistemática sugerida pelo desembargador Souza Prudente, e por se tratar de caso singelo, faço aqui a leitura da ementa, e caso algum de vossas excelências tenha alguma dúvida, estou à disposição para esclarecer da melhor forma possível. Trata-se aqui de embargo de declaração oposto por candidato a deputado federal, que teve a sua prestação de contas aprovada com ressalva, em razão de valores sem origem comprovada. Ele foi condenado à devolução destes valores. Alegou o embargante. O primeiro Ministério Público alegou preliminar de não conhecimento. Essa preliminar eu rejeito, porque as questões trazidas pelo Ministério Público de ausência de omissão, contradição, obscuridade, elas já são objeto do próprio mérito do julgamento dos embargos. Então, por ter sido interposta, conhece dos embargos e rejeita a preliminar de não conhecimento. Alega a parte omissão, cerceamento de defesa, que eu entendo não configurada, violação aos princípios da celeridade e duração razoável do processo, alegando que o processo demorou um pouco mais de 3 anos. Eu entendo que não houve a ocorrência dessa ausência de celeridade. Em relação aos recursos de origem não identificada, entendo que não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte foi intimada 2 vezes para se manifestar sobre a inconsistência e simplesmente disse que as notas fiscais tinham sido emitidas sem seu conhecimento, mas não buscou cancelá-las, né? Então, eu entendo que os vícios aptos ao acolhimento dos declaratórios não restam configurados, e que não há qualquer nulidade por violação aos princípios de devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que a parte teve a oportunidade de se manifestar e efetivamente se manifestou sobre as falhas apontadas, que não existe omissão deste egrégio tribunal quanto à alegação de violação aos princípios da celeridade e duração razoável do processo, uma vez que em nenhum momento a parte questionou o exame da referida matéria, apenas, ademais, o julgamento das contas ocorreu em lapso temporal razoável, e esta Corte especialmente decidiu, no caso concreto, que a omissão de gastos, na comprovação dos gastos, configura o recebimento de recursos de origem não identificada, que resulta na obrigação de transferência dos valores ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 34 da Resolução TSE 23553 de 2017, e que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa, cabendo ao prestador de contas, que não reconhece o gasto eleitoral, providenciar o cancelamento do documento fiscal nos termos do artigo 95 da Resolução 23553 de 2017, o que no presente caso não ocorreu. Em razão do exposto, excelências, eu conheço dos embargos de declaração e a eles nego provimento e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Então, o eminente relator está negando provimento. Como vota o eminente desembargador Renato Gustavo Coelho? Senhor presidente, cumprimentando o advogado que se encontra presente na sessão, eu gostaria de registrar que recebi memoriais, mas eu estou realmente acompanhando integralmente o voto do eminente relator, senhor presidente. Como vota o eminente desembargador Renato Rodovalho Scúcio? Senhor presidente, também cumprimentando o nobre advogado, também doutor Rodrigo Pereira, que se acompanhando o julgamento, que tive acesso dos memoriais, e cumprimentando também o ilustre desembargador Renato Guanabara pela objetividade
e pela exposição clara e objetiva do seu voto. Eu acompanho integralmente o voto. Como voto, eminente desembargador Robson Barbosa. O voto foi claro e objetivo, não tenho dúvida quanto ao acerto. Acompanho o relator. Como voto, o eminente desembargador Souza Prudente. Voto de acordo com o eminente relator. Como voto, o eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva. Eminente relator, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento. Conhecidos e não providos os embargos de declaração. Decisão unânime. Vamos chamar agora o item 2 à pauta. Prestação de contas de candidato a eleições 2018, requerente Edilson Alves dos Santos. Advogado Dr. Joaquim Oliveira Lima, o ABDF número 12.040. Prestação de contas número 060-262272. Passa a palavra ao eminente relator, desembargador Renato Rodovalho Escúcia. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de prestação de contas e campanha de Edilson Alves dos Santos, candidato a deputado distrital pelo Partido da República, das eleições de 2018. Eu vou procurar ser mais claro e objetivo na exposição também do voto. O voto já está disponibilizado para os colegas pelo sistema, né? E eu não vou ler a emenda, porque a emenda ficou grande também, então eu vou procurar, então, expor de uma forma mais rápida também. O teor do meu voto realmente verifica que a SECEP detectou 5 irregularidades. Uma foi recebimento de recurso de origem não identificada. 2, divergência na identificação fiscal do fornecedor. 3, inconsistência nas despesas pagas com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 4, divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela retratada nos extratos eletrônicos. E 5ª e última, gastos eleitorais realizados após o indeferimento do registro de candidatura. No que se refere à primeira inconsistência, o recebimento de recurso de origem não identificada, trata-se de um valor de R$ 250 referente à prestação de serviços técnicos especializados de contábil. Como a gente já vem decidindo reiteradas vezes, e a própria sessão de análise das contas verificou que entende que tal fato não caracteriza falha nas contas, por tratar de pagamento de honorários ou advocatícios, ou então honorários contábeis. 2, a divergência na identificação fiscal do fornecedor. O candidato declarou em sua prestação de contas a realização de despesas no valor de R$ 1.000 à fornecedora Alessandra. Entretanto, conforme se verifica também, essa importância corresponde a 5% total das despesas contratadas, que seria R$ 20.000, o que permite anotação de ressalva no item, como a gente vem decidindo reiteradas vezes, inclusive junto no meu voto, algumas decisões do próprio tribunal. A terceira irregularidade, das inconsistências nas despesas pagas com recurso do Fundo Especial de Campanha, o órgão também verificou que não houve a comprovação no montante de R$ 360. Essa importância também é ínfima também, e não comprovada a utilização do regular dos recursos. Essa importância deve ser devolvida ao Tesouro Nacional. Por se tratar... desculpa, estava tampando aqui. Por se tratar de despesa irrisória, também valor 1,8% desses R$ 360, então o valor é irrisório e comporta tão somente ressalva. A quarta irregularidade, divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela retratada. O órgão técnico identificou que, apesar da instituição financeira não ter informado a contraparte nos extratos, os dados sobre os números dos documentos e respectivos valores declarados para as despesas e receitas na prestação de contas são coincidentes,
Então, é um erro material. Nesse sentido, em que pese a inconsistência atinente à movimentação, acompanho a opinião manifestada pelo dirigente setor técnico, no sentido que o vício em questão admite ressalva também. Por último, no que se refere à última irregularidade, que é dos gastos eleitorais realizados após o indeferimento do registro de campanha, a CECEP apontou na diligência complementar, de ano mutal, que o candidato realizou despesas financeiras em montante significativo, a publicação do acórdão. O douto representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer não tal, aduziu que o gasto irregular com verbas públicas totalizou R$ 10.110, o que teria atentado contra a lei e a decisão emanada dessa Igreja Corte Regional, caracterizando a utilização indevida de recursos dos fundos públicos, impondo a devolução. Nesse sentido, então, na conclusão do meu voto, eu concluo pela desaprovação das contas, em razão desse item dessa importância. Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas prestadas por Edilson Alves dos Santos, nos termos do artigo 77, inciso 3º da resolução, e determino, considerando a ausência de comprovação acerca da regular utilização, determino o depósito de R$ 360 e a irregular utilização dos recursos públicos, após a determinação judicial, no montante de R$ 10.110. Essas transferências deverão ser depositadas no Tesouro Nacional por meio de QIA, devendo obedecer o prazo de 5 dias, julgar a decisão, sob pena de encaminhamento à Advocacia Geral da União. Sobre os valores a serem recolhidos, o Tesouro deverá incidir autorização monetária e juros moratórios calculados na base da taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, a contar da data de cada fato gerador. É como voto, senhor presidente, pela desaprovação das contas. Como voto, eminente desembargador eleitoral Robson Barbosa. Eu acompanho o relator. Desembargador eleitoral Souza Prudente. Com o eminente relator. Desembargador Sebastião Coelho da Silva. Com o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Guanabara Leal. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Gustavo Coelho. Da mesma forma, acompanho o eminente relator, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento. Desaprovadas as contas. Decisão unânime. Número 3 da pauta. Prestação de contas e candidato, eleições 2018. Número 060-2514-43. Requerente Lourivaldo Azevedo Ramos Filho. Advogada doutora Cíntia Moutinho de Oliveira. OAB-DF número 50.570. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Robson Barbosa. Excelência, resumindo, a prestação de conta na eleição de 2018, como Vossa Excelência falou, era de candidato a deputado federal. Aqui tem intempestividade, carência de subscrição do extrato de prestação de contas, erros formais passíveis de simples ressalva. Entretanto, as omissões de despesa expressiva, devolução ao Tesouro Nacional, tem que ser feita, diversas na movimentação financeira. Aí eu tenho por grave a inobservância na forma estabelecida na resolução do TSE. Desaprova as contas. Como voto, excelência? Obrigado. O eminente relator desaprova as contas. Como voto, eminente desembargador Souza Prudente. De acordo com o relator. Desembargador Sebastião Coelho da Silva. Eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Guanabara Leal. Também acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Gustavo Coelho. Com o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Rodovalho Scúcio. De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Resultado do julgamento, desaprovadas as contas, decisão unânime. Item 4 da pauta. Prestação de contas e candidato, eleições 2018.
número 060-270588, requerente Washington Gil Mesquita. Advogado Dr. Paulo de Tarso Soares Pereira, OABDF, número 20.644. Com a palavra, o eminente relator desembargador Robson Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de um processo idêntico ao que eu acabei de votar. Só que aqui o cargo é de deputado distrital, o candidato. Teve intempestividade, carência de subscrição de extrato de prestação de contas, os erros formais passíveis de simples ressalva, comprovação parcial da receita estimada, ausência de recibos e termos de doação, princípios da proporcionalidade e razoabilidade não aplicáveis nessa situação. Tem divergências de valor das sobras financeiras de campanha, mas quando há essa divergência, a gente considera mais como um erro material, de pouca relevância. Me preocupou muito os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas eles estão ali tangenciando, de forma que eu vou fazer o seguinte: eu vou aprovar essas contas com ressalva. O eminente relator aprova as contas com ressalvas. Como voto, o eminente desembargador Souza Prudente. De acordo com o relator. Eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva. Eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Guanabara Leal. Também com o eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Gustavo Coelho. Da mesma forma, como eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Rodovalho Escúcia. Com o eminente relator, senhor presidente. Resultado do julgamento, contas aprovadas com ressalvas. Decisão unânime. Chamar agora o número 5 da pauta. Prestação de contas de candidato, eleições 2018, número 060243904. Requerente, Severino Cajazeiras de Souza Oliveira. Advogada, doutora Michele Prado Gonçalves, OABDF, número 57.616. Com a palavra, o eminente relator desembargador Souza Prudente. Senhor presidente, prestação de contas do candidato a deputado distrital relativo às eleições de 2018, Severino Cajazeiras de Souza Oliveira. O candidato não foi eleito. Registra-se erro material no registro da doação, operação financeira com recursos privados, com a norma de regência, mas que não afetou a atividade fiscalizatória. Portanto, senhor presidente, apesar da ocorrência de duas operações financeiras com recursos privados em desconformidade com a resolução 23553/2017, TSE, foi possível o exercício da atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Portanto, em conclusão, acompanho o parecer do Ministério Público Eleitoral e declaro aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Severino Cajazeiras de Souza Oliveira, relativas às eleições de 2018, de acordo com o artigo 77, inciso 2, da referida resolução TSE 23553/2017. Este é meu voto. O eminente relator aprova as contas com ressalva. Como voto, o eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva. Como eminente relator, senhor presidente. O eminente desembargador Renato Guanabara Leal. Da mesma forma, acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Gustavo Coelho. Eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Rodovalho Escúcia. Com o eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Robson Barbosa. Um relator, excelência. Proclamação do resultado do julgamento, contas aprovadas
com ressalva. Decisão unânime. Número 6 da pauta, prestação de contas de candidato a eleições 2018, número 060-3081-74, requerente Marcela Amazonas Duarte de Avelar Fiorese. Advogado doutor Éder Raul Gomes de Souza, o ABDF, número 23.254. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Souza Prudente. Senhor presidente, neste caso, a requerente Marcela Amazonas Duarte de Avelar Fiorese foi candidata ao cargo de deputada distrital pelo partido PRP, atualmente incorporado ao Partido Patriota, na campanha eleitoral de 2018. Em resumo, a intempestividade na apresentação das contas da candidata e a falta de assinatura e prestadura de contas no extrato respectivo são falhas passíveis de ressalva, de acordo com sólida jurisprudência desta Corte. E, embora a disciplina do uso dos recursos públicos deva obedecer a critérios rígidos e escorreitos, em homenagem ao princípio da moralidade pública eleitoral, a hipótese aventada nos autos envolve 10,3% do total dos recursos oriundos do furo partidário e representa ainda baixo valor absoluto, R$1.000, passível, portanto, de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Após e apesar da ocorrência de equívoco nos recursos que foram registrados e o trânsito nas contas bancárias de naturezas distintas, a unidade técnica conseguiu examinar os gastos e, por envolver valores de baixa expressividade, tem-se a possibilidade de aprovação com ressalvas. Portanto, senhor presidente, eu declaro aprovadas as contas da requerente com ressalvas. Este é meu voto. O eminente relator aprova com ressalvas. Como vota o eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva? O eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Guanabara Leal. O eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Gustavo Coelho. O eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Rodovalho Scussel. O eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Robson Barbosa. Com o relator, excelência. Proclamação do resultado do julgamento. Contas aprovadas com ressalvas. Decisão unânime. Item 7 da pauta. Prestação de contas de candidato a eleições 2018, número 060-243649, requerente Ângela Cristina do Nascimento Augusto. Advogado doutor Samuel Coelho de Oliveira, o ABDF número 50.954. Com a palavra, o eminente relator desembargador Souza Prudente. Senhor presidente, a prestação de contas de Ângela Cristina do Nascimento Augusto, candidata ao cargo de deputada distrital pelo Partido Social Cristão na campanha eleitoral de 2018. A intempestividade na apresentação das contas e a falta de assinatura da prestadora de contas no extrato respectivo são falhas passíveis de ressalva. Contudo, a disciplina do uso de recursos públicos deva obedecer a critérios rígidos e escorreitos, e a não apresentação de comprovantes que demonstrem a regularidade dos gastos realizados com recursos do Fundo Especial
e financiamento de campanha e do fundo partidário enseja a devolução do valor ao Tesouro Nacional. Assim, as divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante nos extratos eletrônicos comprometem a confiabilidade dos dados apresentados pela candidata. Declaro desaprovadas as contas. Este é meu voto. O eminente relator desaprova as contas. Como voto, o eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva. Eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Guanabara Leal. Com o relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Gustavo Coelho. Com o eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Rodovalho Escusa. Com o eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Robson Barbosa. Com o relator, excelência. Contas desaprovadas, decisão unânime. Não havendo mais processos aptos para julgamento, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos eminentes desembargadores Sebastião Coelho da Silva, desembargador Souza Prudente, desembargador Renato Guanabara Leal, desembargador Renato Gustavo Coelho, desembargador Renato Rodovalho Escúcio, desembargador Robson Barbosa, o eminente procurador regional eleitoral, doutor Zilmar Antônio Drummond, doutor Fábio Lima, os eminentes assessores que estão aqui presentes, o Lúcio Alcântara, Alice Fabre, doutor Edivaldo, enfim, todos que participam dessa sessão de julgamento aqui no prédio do Tribunal Regional Eleitoral. Informo que a próxima sessão será realizada no dia 24 de maio, às 17 horas. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, presidente, e a todos.